Pedro e Gustavo eram dois amigos de infância que, após vários anos sem se ver, se reencontraram em sua cidadezinha natal chamada Cedros, no estado do Ceará. Quando atingiram a maioridade, foram morar em outras cidades em busca de trabalho e condições melhores, mas sempre mantiveram contato. Para comemorar esse reencontro, ambos resolveram acampar como nos velhos tempos de adolescência. No dia combinado, partiram em direção ao velho lago. Esse lago era cercado por uma mata densa e sombria. Aquela era uma noite de lua cheia. Enquanto caminhavam pela trilha conhecida, conversavam e riam, recordando as aventuras passadas e as histórias que compartilhavam. A lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando o caminho e criando sombras misteriosas na floresta. Pedro, sempre mais ousado, sugeriu que eles se aventurassem um pouco mais longe do que costumavam ir quando eram mais jovens. Após algumas horas de caminhada, chegaram a uma clareira próxima ao lago. Montaram suas barracas, acenderam uma fogueira e se sentaram ao redor, desfrutando do calor e da companhia um do outro. A conversa fluía naturalmente, e os dois amigos se sentiam como se nunca tivessem se separado. Conforme a noite avançava, a lua cheia parecia brilhar cada vez mais forte, lançando um brilho prateado sobre o lago e a mata ao redor. Gustavo, que sempre foi mais sensível às histórias de terror, não pôde deixar de comentar sobre as antigas lendas locais de lobisomens que sua avó costumava contar. "Você se lembra das histórias que a minha avó contava sobre lobisomens?" perguntou Gustavo, tentando manter o tom leve, mas claramente intrigado. Pedro riu. "Claro que me lembro. Ela sempre dizia que, em noites de lua cheia, os lobisomens saíam para caçar na floresta. Você sempre foi o mais medroso, Gustavo." Gustavo sorriu, mas havia algo em seu olhar que demonstrava preocupação. "É só que essa floresta sempre me deu calafrios. E hoje, com a lua cheia, parece que está ainda mais assustadora." Pedro, tentando acalmar o amigo, sugeriu que dessem uma volta pelo lago para descontrair. Com lanternas em mãos, começaram a caminhar ao redor do lago, observando o reflexo da lua na água e ouvindo os sons noturnos da floresta. De repente, um uivo distante ecoou pela mata. Ambos pararam, os corações batendo mais rápido. Pedro tentou rir novamente, mas o som parecia mais forçado desta vez. "Deve ser só um lobo, nada demais." Gustavo, porém, estava pálido. "Pedro, os lobos não vivem nessa região. Você sabe disso." Outro uivo, mais próximo dessa vez, cortou o ar noturno. Os dois amigos se entreolharam, a tensão evidente em seus rostos. Sem dizer uma palavra, começaram a caminhar de volta para o acampamento, a passos rápidos. Quando chegaram à clareira, a fogueira estava quase apagada. Pedro atirou mais algumas lenhas no fogo, tentando reacendê-lo, enquanto Gustavo olhava nervosamente ao redor. O silêncio da floresta parecia mais opressivo, e os sons noturnos haviam cessado completamente. De repente, um som de galhos quebrando veio da escuridão. Gustavo apontou sua lanterna na direção do som, mas não viu nada. Pedro, tentando manter a calma, sugeriu que se trancassem nas barracas e esperassem a noite passar. Mas antes que pudessem se mover, um vulto enorme surgiu da mata, entrando na clareira com um rosnado baixo e ameaçador. Era uma criatura alta e musculosa, com pelos negros cobrindo seu corpo e olhos brilhando como brasas. Os dentes afiados reluziam à luz da fogueira. "Pedro, é um lobisomem", sussurrou Gustavo, sua voz tremendo de medo. A criatura avançou lentamente, cada passo fazendo o chão tremer. Pedro, tentando proteger o amigo, pegou uma vara de madeira da fogueira e a brandiu na direção do lobisomem. A criatura recuou por um momento, mas logo se lançou sobre Pedro com uma velocidade impressionante. Gustavo gritou, tentando ajudar o amigo, mas foi derrubado pela força da criatura. O lobisomem estava em cima de Pedro, suas garras afiadas rasgando a carne. O grito de Pedro ecoou pela floresta, misturando-se aos uivos da criatura. Desesperado, Gustavo conseguiu se levantar e correu em direção à mata, o coração batendo freneticamente.
Ele sabia que não poderia salvar Pedro, mas precisava encontrar ajuda ou, pelo menos, tentar sobreviver. Corria sem olhar para trás, os sons da luta e os uivos do lobisomem ficando cada vez mais distantes. Após o que pareceu uma eternidade, Gustavo encontrou uma estrada e caiu de joelhos, exausto e em estado de choque. Uma caminhonete passou por ele, parando abruptamente ao ver o estado em que ele estava. O motorista, um homem mais velho e robusto, saiu e ajudou Gustavo a entrar no veículo. "O que aconteceu, rapaz?" perguntou o homem preocupado. Lobisomem, no lago, meu amigo." Gustavo conseguiu dizer entre soluços e ofegos. O homem olhou para a floresta, uma expressão sombria no rosto. "Essa floresta tem suas histórias, filho. Você teve sorte de escapar." Gustavo foi levado para a cidade, onde foi atendido e tentou explicar o que havia acontecido. Ninguém acreditou completamente em sua história, mas a preocupação em seus olhos e o desespero em sua voz deixaram todos inquietos. A polícia organizou uma busca no dia seguinte, mas não encontraram sinais de Pedro ou do acampamento. Apenas rastros de sangue e marcas de luta na clareira, como se uma fera enorme tivesse passado por ali. A partir daquele dia, Gustavo nunca mais foi o mesmo. As lembranças daquela noite o assombravam, e ele jurou nunca mais voltar àquela floresta. As histórias de lobisomens em Cedros ganharam nova vida, e a lenda do Lago Sombrio se espalhou, mantendo todos afastados daquele lugar amaldiçoado. E assim, a noite em que Pedro e Gustavo tentaram reviver suas aventuras de infância se tornou um pesadelo que marcou para sempre a vida dos habitantes de Cedros. Uma lembrança terrível de que, às vezes, as lendas têm um fundo de verdade. Se você gostou deste relato e quer ouvir mais histórias de terror, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! Se tiver coragem,